Querida igreja, hoje nós vamos pregar em cima de um tema que é bastante, acredito eu, negligenciado pela igreja, que é o ápice da nossa caminhada enquanto cristãos. E para isso eu vou convidar a igreja para abrir as suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, o capítulo 4. Nós iremos ler do versículo 14 até o final, são poucos versículos. 1 Tessalonicenses 4, versículo 14. Amém? Amém, né? Bom, vou ler na NVI, tá? É a minha versão, mas fiquem tranquilos em ler na de vocês. Eu até prefiro a NVI 2023, mas esse aplicativo não tem, só no outro. Mas esse aqui já é bastante palpável, né? Dá para degustar bem o texto com a simplicidade da versão. Versículo 14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com essas palavras. Podem assentar, amados. Queridos, eu tenho passado a minha vida desde os 4 anos de idade dentro da igreja evangélica. Minha primeira participação se deu na igreja presbiteriana, onde eu fui primeiramente pastoreado pelo falecido reverendo Zaqueu Ribeiro, um homem muito bom, de um coração incrível e com uma palavra profunda. E ele foi sucedido por um outro pastor também falecido, que também foi grande na minha vida. Foi a primeira vez que me convidaram para pregar na igreja, foi na presbiteriana, eu era só um adolescente, e eu preguei, ele me deu as quartas-feiras, né? E eu toda quarta-feira pregava. Foi o falecido Carlos Alberto, reverendo Carlos Alberto, também na presbiteriana da Tijuca. E ele me doutrinava, né? Ele me ensinava fora dos horários de culto, e ele tinha uma visão sobre este momento. Não sei nem se é a visão dos presbiterianos, quero deixar isso bem claro. Era o que ele cria e ele passou para mim em conversas que nós tínhamos, conforme ele ia me preparando até. Ele tinha intuito que eu fizesse seminário presbiteriano, mas eu acabei fazendo batista, né? E ele falava que o arrebatamento ele era simbólico, era figurado, era quase que uma linguagem poética, o que eu até aceitaria se fosse lá em Apocalipse. Os relatos de Apocalipse não dá para se levar na literalidade. Você não vai ver aqueles animais com várias cabeças, com asas, com isso, com aquilo. Isso aí é óbvio que tem simbolismos diferentes e que apontam para eventos diferentes e situações da humanidade, mas não espere ver essas coisas palpavelmente. Mas a Bíblia traz, eu escolhi esse texto, mas tem outros textos que não são de maneira alguma uma poesia, uma linguagem figurada, nos traz a certeza de que este momento ele é fático, verdadeiro, é pontual, é o clímax da obra de Jesus,
que é a volta dele para resgatar para si o povo que ele elegeu. Reparem no texto, que o texto não se prende pura e simplesmente ao evento. Ele é narrado de forma sequencial. Deus está sendo metódico ao passar para o escritor a visão de como será este momento. Ele fala que ao acontecer, Jesus, primeiro, o próprio Jesus, embora se ele fale de arcanjos, arcanjos são para soar a trombeta, para fazer vozes, anunciando a vinda de Jesus. Ele narra que a Bíblia narra que o corpo de Jesus vai ser um corpo glorificado, um corpo diferente daquele que ele veio a primeira vez, um corpo glorificado, incapaz de sofrer as mazelas e os sofrimentos deste mundo. E ele continua narrando que nós cremos que Jesus fará assim, e em seguida, ao chegar na nuvem, ele para no meio do caminho. E agora sim, o segundo feito, o segundo ato, ressuscitar os que dormem. Entendam, ressuscitar aqueles que estavam mortos. Jesus, com a sua presença gloriosa, é suficiente para trazer a vida a quem está morto. Ele restaura a condição de existência, aquilo que deixou de ser existente pela destruição do pecado que trouxe a morte, e a morte, a inoperância do espírito. Mas esses que dormem ou que estavam mortos e que são ressuscitados, também nós vemos aqui que terão um corpo glorificado. Reparem, Jesus vem dos céus, não vem até a terra, que a terra ainda é repleta de pecado. Ele para antes de chegar à terra. Ele está num corpo glorificado e a presença dele é suficiente para trazer a vida daqueles que morreram na esperança da vinda do Cristo. E eles, ao ressuscitarem, também recebem um corpo glorificado, que é incapaz de passar de novo pelo sofrimento, pelas mazelas desse mundo e principalmente pela morte. Nós reparamos que houve uma sequência, um ato, uma progressão. E a promessa não para aí. Ele diz que, dada aquela ordem pelas trombetas, pelo soar dos anjos, que a vinda de Jesus, que primeiro trouxe a vida aos que estavam mortos, depois, ele aqui no texto fala nós que estamos vivos, que está na esperança da vinda vindoura, e nós também. Depois, nós que estivermos vivos, os crentes que estiverem em vida, naquele momento, também ascenderão aos céus, também subirão, também irão de encontro a Deus. E neste processo também terão seus corpos glorificados. A presença de Jesus em evidência na segunda vida dele, a presença de Jesus real, aquele momento efetivo da volta dele, ele vai restaurar a nossa existência como um todo. Se o nosso corpo hoje é repleto de dores, mazelas, doenças, enfermidades, cansaço, distúrbios de todas as ordens funcionais e até mesmo mentais, quando Jesus voltar, ele será glorificado, tornará-se pleno em saúde e, principalmente, assumiremos aquele corpo que é a perfeição da presença de Deus, que é a imagem e semelhança de Deus. Nós seremos restaurados à condição daquilo que nós fomos feitos para ser. A manifestação da glória de Deus na sua criação no mais alto grau, que é o ser humano. Porque o ser humano é parte da criação de Deus, mas é a única parte da manifestação da criação de Deus capaz de responder a Deus glorificando e exaltando o nome dele.
É a única parte da criação de Deus que é capaz de reconhecer a soberania de Deus sobre a sua existência e que a sua vontade tem que ser submissa a esse Deus, porque Deus deu a vida e a plenitude dessa existência por puro amor. Somente o ser humano é capaz de entender a sua condição de pecador, de destituído de graça, de não merecedor da presença de Deus e se reconciliar com Ele através do arrependimento, da convicção da sua situação de pecador e dizer assim: eu aceito que o Senhor tome a minha vida como Senhor, porque eu sei que Tu és o meu Salvador. Somente o homem. E por este motivo é que esse texto nos relata minuciosamente esta participação, essa atuação de Deus em particionar o homem em antes com um corpo não glorificado e tendencioso e particionado depois com um corpo glorificado e digno de se estar no encontro com o Jesus, que também já foi glorificado, não está mais num corpo humano carnal. A nossa situação, quando chegar esta hora, vai ser de entendimento de que tudo ficou para trás e que há pela frente uma eternidade. E esta eternidade ela é desejada pela própria presença de Jesus e pela consciência que estaremos sendo diariamente. Desculpe, é uma figura de linguagem, não vai ter dia nem noite, né? É eterno, né? Mas diariamente louvando e engrandecendo o Pai na presença de Jesus, sendo cheios do Espírito Santo. Essa consciência que nós temos, ela tem que ser o suficiente para nós, para que, diz o versículo 18, consolem-se uns aos outros com esta palavra. Essa palavra não é uma palavra de desespero, de angústia, de medo por saber que o nosso tempo está chegando. O medo de saber que a nossa existência neste mundo é tão pequena que quando nós olhamos para trás, nós percebemos o quanto desperdiçamos da nossa vida com coisas fúteis, inúteis, desgastando-nos e até mesmo manifestando um grau de sofrimento com aquele que amamos por puro egoísmo, inveja, estupidez, perda de raciocínio, de lógica. Nós vamos olhar para trás e dizer assim: meu Deus, o que eu poderia ter feito que eu não fiz que seria melhor para mim, para os que eu amo e principalmente para o plano de Deus, para a minha vida, para este mundo. Console-se uns aos outros com esta palavra, porque tudo isso ficou para trás. O que temos pela frente agora é uma eternidade repleta de prazer. E este prazer não é fugaz, não é temporário, não é vazio. É um prazer que nos toma pela certeza de que é para isso que nós fomos criados. E fomos criados desde antes do nosso nascimento. Nós fomos criados para glorificar a Deus, para estar em comunhão com Ele, para nos aproximar dEle, estar diante dEle, olhar Jesus e dizer: muito obrigado, porque o Senhor me amou, mesmo eu sendo o que eu era. O Senhor me amou, me escolheu e me resgatou das trevas, independente daquilo que eu era e fazia. Tu reconheceu em mim algo que eu nem sequer sabia que tinha, que era o desejo de em algum momento ter comunhão contigo. E este amor que se manifesta em Jesus por nós, desperta em nós o amor por Ele e desperta em nós o amor pela obra dEle. Se nós temos essa convicção e somos consolados com esta palavra, não podemos ficar apáticos neste mundo enquanto isso não acontece. Porque muitas outras pessoas estão lá fora, esperando essa palavra
de que há algo além deste momento e que é algo que vale a pena viver a vida neste mundo, apesar das nossas dores, das nossas enfermidades, do nosso sofrimento, porque esta vida pode ser o objeto de resgate de outras vidas, inclusive a minha, de ter um relacionamento pleno com Jesus e sermos glorificados com Ele, exaltar o nome dEle e passar uma eternidade de alegria e felicidade. Consolemos uns aos outros, dizendo, não sofra o momento do seu sofrimento agora, ele é sofrimento agora, não sofra pelo sofrimento futuro, porque no futuro não haverá. Viva a alegria da certeza, da plenitude que tu terás na eternidade. Viva a alegria da certeza de que Jesus voltará e dos céus te resgatará. E quando ele vier para te resgatar, toda esta enfermidade e sofrimento que você tem vai ficar para trás, que você vai ser glorificado e estará na eternidade em glória, junto com Jesus, exaltando o nome do Pai. Console-se uns aos outros na certeza de que não importa o quanto difícil esteja a sua vida, a facilidade que nós temos de nos relacionar com Deus é o espaço de 1 minuto de oração. É aquele momento que você fecha os olhos, entrega a sua mente, entrega seu coração a ter intimidade com Deus. E Deus fala no mais íntimo do seu ser, consola o seu coração, te dá ânimo, restaura a sua fé, restaura a sua convicção de que Ele é Deus e é um Deus que opera milagres hoje. Console-se uns aos outros. Não viva na murmuração, na difamação. Deus é um Deus que abandonou os seus. Deus é um Deus de ódio. Ele pesa a mão. Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Por que tanta gente tem isso? Olha, sabe por quê? Por causa do pecado. E quem trouxe o pecado para este mundo foi o homem. Mas console-se uns aos outros, que apesar do homem ter se afastado de Deus, escolhido se rebelar, destruir o relacionamento de intimidade que tinha no momento da criação, de diariamente estar diante do Pai, falar com Ele, ouvir Deus, Deus, apesar disso, disse, não vou deixar isso assim. Eu vou resgatar, porque esta é a joia da minha criação. Você é o que mais precioso tem na criação de Deus. Por isso que Ele virá dos céus, parará as nuvens, te chamará para encontrar com Ele num corpo glorificado e te levará para os céus, para uma eternidade com Ele. Console-se uns aos outros. Por que é uns aos outros e não a si mesmo? O versículo 18 ele é profundo nestas poucas palavras. Porque Deus, na sua sabedoria, sabe que a nossa fé, ela é sazonal. Nós hoje, eu até falei isso de manhã na escola dominical, nós hoje estamos cheios de vigor, de alegria e nos parecemos fortalecidos em Deus, capazes de enfrentar o mundo. Mas assim como um profeta que pediu fogo dos céus, fogo veio, mas daqui a pouco estava lá na caverna, estou com medo, estão querendo me matar. Isso acontece conosco. Nós hoje estamos cheios de fé, aí um obstáculo aparece, não importa o que Deus já fez antes das nossas vidas, nós temos, não, Deus me abandonou. Será que Ele me ama mesmo? Será que Ele quer operar na minha vida? Isso é normal. Por isso, este versículo 8 fala, é neste momento em que a igreja tem que ser igreja. Igreja é um vínculo de relacionamento. O nosso Deus, eu costumo dizer, o nosso Deus é um Deus relacional. E é tão relacional que Ele tem 3 pessoas que se relacionam entre si na concretude da plenitude que Ele é um só. E Ele, em nós, faz a mesma coisa. Ele nos desperta para nos relacionarmos um ao outro, para nos tornarmos a plenitude da manifestação dele. Deus se manifesta no meio dos santos, quando nós nos relacionamos. Claro que Ele se relaciona direto conosco, mas há momentos em que uma palavra vinda de consolo, de um irmão, de alguém que está ao seu lado, é justamente o que precisamos para restaurar a nossa fé. Por isso nós congregamos.
Não se iludam. A nossa vinda para um lugar como este, para um templo, para uma igreja, não é apenas para conhecermos pessoas. Claro que é, nós conhecemos pessoas para juntos podermos construir este relacionamento divino. Não é para confraternização, para comer e beber ali atrás. Isso faz parte da nossa comunhão. Ela é para que um seja suporte à fé do outro. Um seja capaz de trazer palavra quando o outro precisa. Um é capaz de dar testemunho daquilo que Deus já operou na vida dele, que seja suficiente para o outro se identificar nessa situação. Console-se uns aos outros. E ninguém, nenhum de nós, ficará desamparado do consolo que vem de Deus. Amém, igreja? Bom, esta é a palavra desta noite. Eu quero convidar a igreja a fazer um minuto de reflexão e oração, anunciando que vocês e eu também, creio na vinda de Jesus Cristo, que ela é literal e que nós seremos levados aos céus com Ele. Se já estivermos mortos, seremos ressuscitados. Se ainda tivermos vida, seremos restaurados em glória para termos uma eternidade na presença de Jesus. Fechamos nossos olhos. Senhor Deus, Pai bondoso e misericordioso, aceita, Senhor Deus, as nossas orações. Traga, Senhor Deus, o entendimento nosso de que somos seus filhos e que o Senhor tem um amor único por nós. Traga, Senhor Deus, em nós a convicção e o desejo de esperarmos com anseio a sua vinda para estarmos nos céus na eternidade contigo. Mas não permita que isso seja obstáculo para que nós nos acomodemos na igreja, mas que nós continuemos a fazer a obra de pregar o Evangelho para que outras pessoas sejam alcançadas por esta graça. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Amém. Amém.